Estamos recebendo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Estava comentando com o pessoal aqui, até com o nosso repórter Elias Souza Tradição, que a gente acho que conversamos há uns 4 meses atrás, né? E aí o pessoal falando, Elisvaldo, é sempre você que tá falando. Sempre bate, né? Sempre bate da gente tá conversando. E ministro, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia, seja bem-vindo à Chapada Diamantina. E já colado no boa tarde, que eu sei que você tem uma agenda, eu quero lhe perguntar, rapaz, o que foi dessa agenda repentina? Tem algo aí, tem alguma surpresa pra gente que é de Ceabra, pros chapadeiros? Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Chapada. Um prazer enorme estar de volta a Ceabra, e aqui agora com muito orgulho aqui na Chapada FM, aproveitando aí esses 2 dias depois do Carnaval para fazer algumas agendas aqui na Bahia, e aproveitando também que o presidente Lula está na Índia. São obras importantes aqui de parceria do presidente Lula com o município e com o governo do estado, e que, portanto, eu resolvi dar uma olhada, até porque elas estão a todo vapor e devem ficar prontas agora, no primeiro semestre. Uma delas, a obra da barragem de Baraúnas, uma obra importantíssima que eu iniciei meu governo. Infelizmente, a empresa vencedora faliu meses depois. Nós tivemos que atualizar projeto, licitar, deu deserto, tivemos que atualizar novamente o projeto e finalmente conseguimos ter uma empresa, que é essa atual, que está concluindo a obra fica pronta até junho, e com isso nós passaremos a ter um grande reservatório de água aqui para atender Ceabra e as comunidades vizinhas, e com isso ajudar no desenvolvimento de Ceabra. É evidente que sem água você não consegue fazer muita coisa, e portanto esse volume de água da barragem vai propiciar um desenvolvimento maior da cidade, além de dar mais dignidade à população de Ceabra para ter água de qualidade em volume suficiente para atender a população. Mas aqui também nós temos obras de educação em andamento. O prefeito Neto concluiu uma creche que estava paralisada. O presidente Lula decidiu que todas as obras que ele encontrou paralisadas tinham que ser retomadas no Brasil. Só para você ter uma ideia, só de saúde nós tínhamos 6.500 obras paralisadas, de educação 4.500 obras, e graças a Deus nós atualizamos o valor dessas obras e nós estamos concluindo, e queremos chegar até dezembro aí com a grande maioria, se não a totalidade delas concluídas. Aqui o prefeito concluiu uma creche e iniciou outra nova que nós, o PAC deu ao município, o presidente Lula, e a obra está acelerada e até junho também deve ficar pronta. Autorizamos hoje a construção de uma nova obra, a obra do CAPS, um centro de atenção psicossocial. Ele vai se somar, portanto, como equipamento de saúde importante. Hoje temos o hospital regional, a maternidade de alta complexidade. Hoje autorizamos ali o início do CAPS, e daqui no máximo 60 dias a gente volta a Ceabra, se Deus quiser, junto com o governador Jerônimo, para iniciar a construção da Policlínica Regional de Saúde. Para quem não usou a Policlínica ainda, ela é um equipamento que faz todos os exames que a pessoa precisa, faz ressonância magnética, tomografia, endoscopia, colonoscopia, exame do coração, enfim, os exames que muitas vezes as pessoas precisam fazer e tem que esperar muito. Agora nós vamos construir uma policlínica aqui. Hoje já são 26 em funcionamento na Bahia, uma delas aqui em Itaberaba, e o presidente Lula, em parceria com o Jerônimo, está construindo mais 8 policlínicas, uma aqui em Ceabra, a outra aqui próximo daqui em Ibotirama. Portanto, aqui nessa macro região nós temos 2 novas policlínicas, Ibotirama e Ceabra. Já temos em funcionamento Itaberaba e Irecê, e essas 2 policlínicas, portanto, eu diria que nós vamos dobrar a oferta desses exames para a população da Chapada inteira. 2 perguntinhas, eu não quis cortar o senhor para trazer essas informações. Eu tive conversando com algumas pessoas ali no off e disse que é um desejo seu, quem sabe, trazer o presidente Lula para a inauguração da barragem. Então vou com minhas 2 perguntas. É verdade? Existe esse desejo? Eu estava até imaginando que essa seria uma das possibilidades
do senhor tá falando aqui no Jornal do Meio-Dia. E a outra, a gente já tem data para entrega da barragem, já que vai servir tanto para Ceabra, Boninal, Mucugê, Piatã. O senhor já tem uma ideia de entrega da barragem, não? Sim, hoje nós estivemos visitando lá o compromisso da empresa até o mês de junho concluir. Os engenheiros falaram, nós estamos apertando para ver se até final de maio conclui, mas o certo mesmo é até junho concluir. Se eles concluírem até junho, aí sim nós vamos tentar trabalhar para botar na agenda do presidente. O presidente gosta muito de inaugurar a obra de abastecimento de água, de infraestrutura hídrica, porque isso dá dignidade às pessoas. E ele repete sempre o que eu falava também quando era governador. Governar é o ato de cuidar de gente, cuidar das pessoas. E, portanto, quando você cuida das pessoas, você vai construir hospital, vai construir maternidade, vai construir CAPS, vai construir policlínica e vai construir também sistema de abastecimento de água para gerar, primeiro, conforto e dignidade para as pessoas, para ter água para consumo, água para higiene e água também para desenvolvimento, para melhorar o comércio, melhorar a agroindústria, melhorar a indústria. Então, isso tudo precisa de água. Sem água você não consegue fazer nada. E por isso nós temos algumas barragens em construção na Bahia, em parceria com o governo federal. Essa de Baraúnas conclui agora. Nós temos uma barragem do Rio da Caixa, aqui no município de Rio do Pires. Temos uma barragem lá em Vitória da Conquista, a barragem Catolé. Tem a barragem de Morrinhos também aqui, que nós estamos iniciando a construção. Então são todas obras que o presidente gosta muito de estar presente. Por esse, como é um ano eleitoral, governador e presidente só pode inaugurar qualquer obra até junho, conta da lei eleitoral. Então, se o compromisso for cumprido, da obra está pronta até junho, tem uma grande chance da gente botar na agenda do presidente. Se ficar para julho, aí já não pode mais, a lei já não permite nem que o governador nem que o presidente esteja presente. Eu gosto da gente estar conversando sempre, às vezes as pessoas em casa não entendem, mas eu falo, a gente tendo a oportunidade de conversar com o governador, o ministro, 3, 4, 5 vezes ao ano, ela é importante para a região, porque nos dá a oportunidade de perguntar 1, 2 ou 3 vezes durante o ano sobre certa obra. Da última vez que a gente conversou, muitos aqui pra gente, hoje pela manhã, quando a gente comentou que estava recebendo o senhor, quando foi soltado o card que receberia o senhor, muitos nos cobraram. Nerisvaldo, pergunte ao ex-governador, hoje ministro, sobre a questão da estrada que liga Ceabra ao Jatobá e Ceabra que liga ao Gado Bravo. Eu lhe fiz esse questionamento, até conversando ali com o Luiz, ele me falou, Nerisvaldo, mas aí é com o governo do estado. Falei, mas eu não posso aproveitar a oportunidade de perguntar ao ministro, porque na oportunidade foi ele quem comentou no palanque. E a gente conversou isso da última vez, você trouxe uma resposta, e quando eu digo que é bom a gente estar conversando sempre, é de reforçar esse questionamento e de perceber se esse processo tem andado. E eu queria saber com o senhor, aproveitar esse momento, que o público, com toda certeza, a gente tem daqui para o Jatobá mais de 15 mil pessoas que estão aí nos acompanhando, daqui para a Lagoa da Boa Vista ou Gado Bravo também, um número grande de pessoas que estão nos acompanhando. Como é que anda essa situação? Eu sei que a gente já tem um processo ali do governo do estado entre Ceabra e Jatobá. Eu já acompanhei também um processo iniciado de Ceabra até a Lagoa da Boa Vista pela prefeitura municipal, que eu tenho acompanhado isso de perto. Como é que está hoje, ministro? O que é que a gente pode passar para essas pessoas, para os nossos ouvintes, para esses moradores, né, que necessitam dessas vias? Olha, durante o meu governo, que eu era governador, a gente tentou viabilizar essas obras aqui através do consórcio intermunicipal. O consórcio tinha máquinas, equipamentos. Nós chegamos a pedir, façam o projeto que eu aloco recurso no consórcio para a gente pavimentar essas estradas. Infelizmente teve os desencontros que a população de Ceabra conhece e não foi possível o consórcio no município fazer à época. Como eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, eu liguei para o governador Jerônimo e disse, Jerônimo, eu estou indo para a rádio, com certeza vão me perguntar da estrada, já que eu já vou falar do CAPS, da policlínica, da barragem, vão me perguntar da estrada. E ele me disse, pode garantir, você vai receber um resumo, uma ficha da Secretaria de Infraestrutura, eu vou pedir para lhe entregar, e de fato me entregaram, e está previsto lá que até final de março
conclui os projetos para publicar a licitação. Porque não tinha projeto e ele teve que mandar fazer os projetos, e na ficha que ele me entregou, portanto, sinaliza que até março, final de março, os projetos estarão conclusos e será publicado a licitação das estradas, né? São alguns trechos de estradas que há um pleito aqui do município. O prefeito também aproveitou logo na chegada também para me perguntar. Eu estou aqui acompanhado do senador Jacques Wagner e do governador em exercício, do nosso vice-governador Geraldo Júnior, mas aqui eu posso lhe garantir que eu falei por telefone com o Jerônimo e ele garantiu o que está na nota, que até final de março o projeto está concluído e ele publica a licitação. Muito bem, então. Para você que está acompanhando a gente em casa, atualizamos, hein, ministro? Eu sabia que você me... atualizamos então a informação atualizada para o senhor e a senhora que está nos acompanhando. Por isso eu sempre comento da importância, a você que está acompanhando a gente em casa, da imprensa, né? De estar sempre sentando, e eu falei que a gente está com uma agenda pesada, né? A gente conta com a presença do governador Geraldo Júnior, o Geraldinho, né? Tá chegando o senador. Pois não, senador? Vamos sentando, o Jacques Wagner está com a gente. Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia, senador Jacques Wagner. E eu já vou começar com o senador. Eu me lembrei agora, minha esposa estava me mandando uma mensagem. Antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia. Obrigado, boa tarde a você também. Eu estava lembrando com ela que um grande amigo seu, aproveitar que eu estou lhe vendo, a última entrevista que eu fiz com o senador, acho que foi ao vivo, né, pessoalmente, foi na UPA que o senhor teve aqui, e a gente fez no governo Rochinha ainda. UPA não, é UPA mesmo, a unidade de pronto atendimento, ainda no governo Rochinha, isso pessoalmente. E eu estava lembrando hoje, o senhor que tem uma boa relação com ele, deixa eu desligar aqui, porque esse barulho que vocês estão ouvindo aí é Elias mexendo no microfone. E eu estava lembrando e sei da grande relação que o senhor tinha com ele, né, com o ex-prefeito Rochinha. E hoje seria aniversário do ex-prefeito Rochinha. Eu estava conversando com o Otávio mais cedo, a Juliana me mostrando. Seria aniversário do ex-prefeito, né? Com certeza. Boa tarde, verdade, senhor. Boa tarde. Eu até citei ele agora na minha fala, que eu cumprimentei Marquinho, presidente da Câmara aqui de Seabra, que é irmão de Rochinha, e a filha também foi lá. A Thaís está aqui. Avisar que eu disse, não, eu vou lá na rádio, o Rui está indo agora. Eu vou e depois eu creio que o vice-governador, que é governador em exercício, e você falou tudo. Eu tenho uma relação com Rochinha de longa data. Rochinha uma vez resolveu me apoiar numa das eleições. E depois aconteceu um problema que tinha um outro comício, num outro lugar com trio elétrico, e alguém que era adversário dele disse, não, mas ele não vai subir aqui no Palanque. Eu falei, se ele não subir, eu desço. E aí ele subiu. Porque eu acho que a gente tem que ter lealdade e tem que ter reciprocidade com as pessoas. Então, eu tenho uma ótima lembrança de Rochinha. Eu não sei se a esposa está aqui, a viúva está aqui na cidade. Acho que não, acho que está no Capão, tá pelo que eu entendi. Tá fora. Mas de qualquer forma, fica aqui o meu abraço a todos aqueles que viveram no governo dele, que tiveram amizade com ele, e a toda a família de Rochinha, que para mim é sempre uma boa lembrança. Vamos falar sobre as obras, né? As obras, as visitas que o senhor fez, e eu estava comentando agora com o ministro, porque pegou muita gente de surpresa, um helicóptero pesado, e nem estou falando pesado porque o Neto tava, né? Porque o mais pesadinho é Neto, mas Neto não veio de Salvador. Que deu um susto, deu. Mas quando pesado... ele entrou, o Rui perguntou, cara, pendeu. Vai subir? Para. O problema é que aqui aconteceu alguma coisa gozada aqui na cidade. Joel só afinou e Neto engordou mais um pouquinho, já era gordinho. Agora, e aí eu conversando com o pessoal, essa visita, né? A gente tem o governador em exercício, Geraldo Júnior, o senhor, o senador Jacques Wagner, ex-governador, ministro Rui Costa também. Essa visita que pra gente, pra muitos da sociedade, foi uma surpresa. Fala pra gente dessas obras, a gente tem a barragem, o ministro já comentou agora há pouco, e das visitas que o senhor fez durante o dia. Não, então, o ministro resolveu vir, porque essa obra tem dinheiro do PAC também, e a outra obra também de creche tem dinheiro do governo federal, a policlínica que já foi autorizada a licitação também tem dinheiro do governo federal, então nós resolvemos caminhar juntos
Eu, em geral, tenho que ficar em Brasília, Rui também. Estamos aproveitando essa semana que é o final do carnaval e também porque o presidente Lula e Jerônimo estão viajando para a Índia e para a Coreia do Sul exatamente para trazer novos investimentos. A gente foi lá visitar as obras da barragem de Baraúnas, que para o nosso gosto já devia estar pronta, mas a vida é assim mesmo. A empresa ganhou a licitação, não conseguiu segurar a obra, entrou em recuperação, fizemos outra, mas agora em junho ela está pronta. Vamos pedir a Deus do céu que dê uma chuva boa lá para setembro para ver se a gente consegue encher a barragem. E aí vem a adutora que está sendo já projetada pela Embasa para facilitar a vida do nosso povo aqui de Ceabra e também de distritos de outros municípios por conta da dificuldade hídrica de toda a região. O semiárido está por aqui, a gente tem trabalhado muito. Eu comecei com o programa Água para Todos, hoje é um programa nacional. O Rui também aprofundou isso, a política de policlínicas, Rui que inaugurou, e hoje a gente já tem 26 feitas aqui e o governo federal autorizou o presidente Lula mais 8. Então, eu acho que governar é isso, chegar na cidade, no município, que é onde moram as pessoas, levando obra, levando boas notícias e levando facilidade para a vida do povo, que o que interessa é que o povo possa progredir e sonhar com dias melhores. Nós fechamos 2025 muito bem, menor taxa de desemprego, inflação sob controle, renda familiar em alta, e por isso, inclusive, a pesquisa que foi feita no final do ano passado mostrava que 69% da população brasileira está entrando em 2026 com otimismo, com energia positiva, acreditando que a gente vai ter um ano de mais crescimento, mais geração de emprego e, portanto, de melhoria para a vida das pessoas. Deus queira que isso tudo aconteça. Carnaval acabou, então agora dizem que o ano só começa de verdade depois do carnaval, e esse ano é o ano da festa da democracia. Outubro está chegando, mais 8 meses, e cada um de nós vai entrar na urna para dizer quem é que quer para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, e por isso eu chamo da festa da democracia. Esperar que todos façam campanha sem xingamento, sem ofensa. Eu acho que democracia é o território do argumento. Cada um apresente aquilo que trabalhou, aquilo que fez ou aquilo que quer fazer pelo Estado, pela nação, e a decisão é soberana sempre do povo brasileiro, que vai às urnas escolher quem acha melhor para dirigir os destinos da nação e do nosso Estado. Já que o senhor falou que era um ano da democracia, deixa eu aproveitar os dois para a gente fechar nesse tema. Vamos trazer dois temas e assim, não é todo dia que a gente recebe o ex-governador Jacques Wagner e ex-governador Rui Costa e trazer essa visão. Primeiro ponto, né, para a gente imaginar que vai ser um ano que vai ser muito debatido a questão da segurança pública. Eu trago para o senhor que foi governador do estado e sabe muito bem do que eu estou falando, e também pro Rui Costa. E o outro ponto é essa questão da regulação, que é muito debatido. Eu quero deixar os senhores para a gente entender o que na imaginação, na visão dos senhores que foram, né, foram governadores aqui do estado da Bahia, o que é que a gente pode ter visão de futuro nesta questão. Começo com o senhor, Rui. Olha, eu diria que dos 27 estados da federação, não tenho dúvida em dizer isso, quem mais investiu nos últimos 15, 20 anos em saúde pública foi o estado da Bahia. Do total de investimento, a Bahia está há muitos anos em segundo lugar no Brasil, só atrás do estado de São Paulo. Em saúde, só aqui em Ceabra, nós temos 2 serviços que não existiam, só aqui. A maternidade de alta complexidade, que nós colocamos em funcionamento, e o outro, o Hospital Geral da Chapada. Se a gente for estender os olhos aqui ainda na Chapada, nós vamos estar em Itaberaba. Aquele hospital hoje que tem UTI, tem serviço de alta complexidade, também não existia. O Hospital de Rui Barbosa, que existia, mas não tinha UTI, hoje funciona com UTI. Aqui em Irecê, não tinha no estado da Bahia, em nenhuma cidade, serviços de tratamento do coração no interior do estado. Aqui em Irecê, a 100 e poucos quilômetros, hoje nós fazemos hemodinâmica, ou seja, todo o procedimento do coração é feito hoje aqui no interior da Bahia. E eu nunca esqueci, Wagner, no dia que a gente estava inaugurando
a sala de hemodinâmica, a sala de cirurgia de hemodinâmica, o médico que ia fazer, o cardiologista que ia fazer os procedimentos, ele disse: olha, meus parabéns, eu retornei ao Brasil e vim direto trabalhar aqui, porque eu sou daqui. Eu perguntei: você estava trabalhando aonde? Ele disse: eu estava trabalhando em Boston, nos Estados Unidos. Aí eu fui para lá fazer curso de especialização, acabei ficando lá, e eu fazia o que eu vou fazer agora aqui em Irecê, eu fazia no Hospital de Boston, nos Estados Unidos. Quando eu soube que aqui ia abrir esse serviço, eu mandei meu currículo para cá e eu disse: eu vou voltar para minha terra. Mas hoje eu cheguei aqui orgulhoso, ele dizia, porque essa máquina aqui que eu vou operar aqui, os pacientes, é a mesma máquina que eu fazia lá nos Estados Unidos, no Hospital de Boston, que é uma grande cidade universitária e tecnológica dos Estados Unidos. Então, hoje no interior da Bahia nós fazemos todos os procedimentos de coração, cirurgias cardíacas, cirurgias neuro, que não se fazia, e portanto, com esses investimentos, nós vamos resolvendo o que muitos tratam apenas no discurso da chamada regulação. Nesse exato momento, só para você ter ideia, o governador Jerônimo está em obra o novo hospital de Valença, um hospital regional, inaugurando o novo hospital até abril, o novo hospital regional de Alagoinhas, construindo um novo hospital regional em Paulo Afonso, construindo um novo hospital regional em Jacobina, que também não tinha. Nós financiamos, ajudamos a construir o novo hospital municipal lá de Luiz Eduardo Magalhães, e por aí vai. Então, portanto, e quem mais fala de regulação, principalmente políticos que muito falam, são os que menos fizeram. Vou lhe dizer uma coisa, talvez você não saiba, talvez o povo de Ceabra não saiba. Aqui tem uma maternidade, né? Que é do governo do estado, que funciona a maternidade de alta complexidade. Você sabia que a nossa capital não tem maternidade municipal? Sabia Salvador. Disso? Salvador. Talvez seja a única capital do Brasil que não tem maternidade. Aí o povo de Ceabra vai me perguntar: mas Rui, os soteropolitanos, que é quem nasce em Salvador, como é que nasce? Nas maternidades do governo do estado. Você sabia que Salvador não tem nenhuma policlínica? Eu construí 2. Quando eu fui entregar o município disse: não quero não, que custa caro. Ou seja, quem governa Salvador há 16 anos e que fala muito de regulação, não oferece serviço para a população. Não oferece serviço de parto, não oferece serviço de exames. Fortaleza, no Ceará, tem 10 hospitais municipais. Vou repetir aqui: 10 hospitais municipais. Salvador tem 2 e que de porta fechada, ou seja, não atende emergência. Então, assim, a vida real se transforma de quem fala e não faz e de quem trabalha muito para cuidar das pessoas. Então, nós vamos continuar trabalhando e até o final do ano, se Deus quiser, entregando esses novos hospitais aqui que eu citei para você, de Valença, de Paulo Afonso, de Alagoinhas, de Jacobina, e outros municipais, como o de Maracás, que o Jerônimo também vai construir. Esse será municipal, mas ele foi lá autorizar a licitação da obra. Nós já são quase 30 hospitais novos que, desde o governo de Wagner, passando pelo meu e hoje com o Jerônimo, nós fizemos na Bahia. E, portanto, vamos continuar investindo esse estado gigantesco, de uma população grande e que quase toda a sua população depende do SUS, porque é uma população de baixa renda. Muito bem, vou passar para o senhor Wagner. Ex-governador, sabe muito bem do que a gente está falando do estado da Bahia, né? Então o Rui já pegou essa área de saúde. Eu só queria complementar o que o Rui falou, porque aí é mérito dele, as policlínicas, que é uma central de diagnóstico. Lembre, antigamente você não tinha essas policlínicas para fazer o diagnóstico. Quando você não tem o diagnóstico, você não sabe que doença você tem e não vai pedir para fazer essa ou aquela cirurgia. Então, só para completar, do ponto de vista de consulta, o tempo entre um pedido de consulta que eu estou falando e o atendimento é o segundo melhor do Brasil. A gente só pede para o Piauí.
São Paulo gasta mais tempo, Rio gasta mais tempo, Minas gasta mais tempo. Nós temos realmente um gargalo na área dos pedidos de cirurgia, e eu sou solidário a todos os familiares, porque quando tem alguém doente em casa, a gente fica com a cabeça nervosa, porque quer salvar. Claro. E realmente as cirurgias desesperador, né? Que tem a ver com oncologia, que é câncer, e com a do coração, são as que mais você tem, vamos dizer, um gargalo, e portanto tem essa agonia. Mas nós estamos ampliando o serviço, nunca se fez tanto, como já foi dito aqui por Rui, tanto em policlínica, quanto por unidade básica de saúde, quanto por UPA, quanto por hospitais, quanto a gente fez. É muito hospital feito novo, e foi dito aqui uma realidade. Explique, vocês que são do outro time, por que Salvador não tem uma maternidade. Sabe por quê? Porque investir em saúde é diferente de fazer estrada. Você fez estrada, a estrada está feita. Você fez um hospital, todo ano você vai gastar o mesmo volume de dinheiro que você gastou para construir, para fazer a manutenção, que tem que pagar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, medicamento, etc, etc. Então, eu prefiro deixar, agora que é um ano eleitoral, aí nós vamos botar na rua o que a gente fez, o que os outros fizeram, e o povo vai fazer comparação. Partindo para a coisa de segurança, hoje segurança pública é uma preocupação na Bahia, no Brasil e no mundo inteiro. O tráfico de droga, o tráfico de arma, a bandidagem se especializou, viraram quase que uma multinacional do crime. E, portanto, não adianta só a gente contratar mais policiais. Estamos contratando mais policiais, Jerônimo tem contratado, mas nós precisamos trabalhar com inteligência. O povo diz que a parte do corpo que mais dói é o bolso. E, portanto, para mim, nós vamos vencer a batalha contra o crime, contra a gente cortar o abastecimento e a circulação de dinheiro, a chamada lavagem de dinheiro, que é quem alimenta o tráfico de drogas e o crime organizado. Aquela operação que a gente fez em São Paulo, Carbono Oculto, que estourou na Faria Lima. A Faria Lima, para quem não conhece, é praticamente o centro financeiro do país. E pois a operação da Polícia Federal estourou algumas fintech, que é banco virtual, que faziam lavagem de dinheiro para o PCC, para o Comando Vermelho. E aí prendemos bilhões, aprisionamos bilhões e bilhões de verba do crime organizado. Aqui na Bahia, a Secretaria de Segurança fez uma operação contra o Comando Vermelho e também estouramos uma série de postos de gasolina que trabalhavam com gasolina batizada e também com lavagem de dinheiro. Hoje o tráfico de drogas está se infiltrando na economia formal. Portanto, a gente tem trabalhado com câmara. Agora, acabamos o carnaval. Por conta de algo que nós introduzimos, que são as câmaras criptografadas, nós já prendemos ao todo, desde o surgimento das câmaras, praticamente 5.000 pessoas evadidas, o que tinham condenação e não tinham sido presas. Agora, no carnaval, por conta das câmaras, nós prendemos mais de 50 pessoas. Por isso que eu digo, eu quero chegar, porque falar de segurança é fácil, fazer segurança é difícil e depende muito de investimento. Eu sei como eu encontrei a segurança pública quando eu assumi o governo em 2007. Policial não tinha arma, trabalhava com 38, não tinha munição para fazer treinamento, não tinha colete à prova de bala atualizado, uma série de coisas que a gente foi melhorando e principalmente apostando em tecnologia. Nós vamos vencer o crime organizado abraçando tecnologia, seja as câmaras criptografadas, seja outros instrumentos de inteligência que precisam ser usados para você debelar o crime organizado. Mas eu tenho muita tranquilidade de dizer, em segurança e em saúde nunca se fez tanto quanto esse grupo aqui nesses 19 anos de existência. Para eu fechar, vou pedir ao Auxílio Elias aqui para passar o microfone pro Neto. Só traz aqui para a gente aproveitar a oportunidade do Neto da Pousada. Só o microfone mesmo. Isso, puxa para cá. Isso, é o Neto, chega pertinho da gente aqui. Aqui eu posso lhe garantir que, segundo o ministro e o senador, tá mais tranquilo do que o helicóptero, viu? Que eles falaram que passaram medo danado no helicóptero hoje. Mas vamos lá, Neto da Pousada, boa tarde, seja bem-vindo à Chapada FM. Primeira vez aqui no nosso estúdio, né, Neto? Isso, primeira vez. Nerisoldo, boa tarde a todos os ouvintes da Chapada FM. Primeiro, parabenizar pela essa estrutura, hoje com cobertura em toda a Chapada Diamantina, ou seja, levando a informação de Ceabra para os 4 cantos da Chapada.
Neto, fala pra gente aí dessas visitas que aconteceram. Eu tava perguntando aqui o ministro, essa visita que pareceu surpresa aqui na cidade de Ceabra, das obras que foram visitadas e principalmente a policlínica, não é isso, Neto? Isso. Olha, desde o início da gestão, primeiro eu quero aqui agradecer pela parceria. Eu sou uma pessoa muito grato e pela parceria. Foi desde o início da nossa caminhada que a gente teve o apoio do senador Jacques Wagner, do ministro Rui Costa, do nosso governador Jerônimo, de Geraldinho, de todo o nosso time nos ajudando. E sabia da realidade, da dificuldade de Ceabra, tanto na educação como na saúde, na atenção básica. São 5 unidades básicas de saúde que vai ser construída na região do São Lourenço, uma região distante, lá na comunidade da Passagem Funda, e 2 aqui na sede, para a gente fazer 100% de cobertura. É esse que é o compromisso do governo do estado, é esse que é o compromisso do governo federal e do governo municipal. A policlínica, ela vai dar mais dignidade, além de ofertar a quantidade de serviço. A população de Ceabra sai daqui para ir para Itaberaba. Eu não estou falando só de Ceabra, eu falo da Chapada Diamantina. E quem está lá em Abaíra vai ter que ir 320 quilômetros para fazer o seu exame. Então, com a policlínica aqui, ela vai aumentar mais a oferta e vai trazer mais dignidade para o povo aqui da Chapada Diamantina. E sem falar da barragem que a gente visitou, está com 90 e poucos % lá de conclusão. Com fé em Deus, ela conclui agora ali entre junho. E que eu espero receber aqui todo o nosso time de novo para inauguração, e com fé em Deus, ela está ali em dezembro, com água, ela toda com seu espelho de água, 7 quilômetros de água, para melhorar cada vez mais o investimento. Ceabra é uma cidade que vem crescendo muito, e muitas empresas não vêm se instalar aqui em Ceabra pela dificuldade que a gente tem de água aqui. Então vai resolver o problema hídrico aqui da nossa região. Muito bem, tá aí Neto da Pousada. E essa surpresa, como é que foi isso? Porque a cidade está surpreendida com esse trio, né? Que vê o governador em exercício, o senador e também o ministro, né? Como foi isso, Neto? Olha, isso pra gente é um prazer imenso receber o trio e vindo com várias informações boas para a população de Ceabra. A licitação da policlínica, ela foi publicada no Diário da União semana passada. A gente tem aqui, o governo do estado publicou, já conveniou com o município já abriu a licitação de uma escola de 13 salas de tempo integral aqui no bairro da Boa Vista. Nós visitamos lá a creche no bairro da Boa Vista, que em 4 meses a obra já está bem adiantada. Ouvi do próprio ministro dizer assim: olha, você está de parabéns pela evolução, em pouco tempo já tem, e a previsão nossa é entregar essa obra mais tardar em agosto, para a gente zerar. A gente já zerou a nossa fila. Quando assumimos a gestão, a gente tinha 50 crianças na lista de espera para creche. A gente zerou quando a gente inauguramos ali, que foi da repactuação da creche Dona Carmen. Então nós zerou quem estava na lista de espera. Só que a gente tem outras demandas de pessoas que não procuram a unidade, não procuram ali a Secretaria de Saúde para matricular. Então a gente vai zerar, e a intenção nossa, em parceria com o governo do estado e com o governo federal, é construir mais uma creche lá na comunidade da Lagoa da Boa Vista e a outra na comunidade do Velamo. São 2 comunidades grandes, 2 distritos grandes de Ceabra. Estou falando ali de mais ou menos ali uma população de 6 a 7 mil pessoas no entorno ali, com os povoados em torno. Então, assim, 2 creches no padrão da FNDE, do governo federal, ela vai proporcionar uma melhoria. Muito bem, Neto da Pousada, né? O pessoal tava com medo no helicóptero, mas tava todo mundo inteiro. Prefeito, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. A gente organiza aí para quem sabe bater um papo no futuro, falar um resumo aí desse primeiro ano, como foi. Ministro, agradecer também sua vinda aqui. Eu sempre aviso, sempre que vier, avise a gente pra gente estar atualizando aí as informações, né? As promessas ou quem sabe as inaugurações. Mais uma vez, obrigado pela presença, ministro. Eu que agradeço. Como eu disse, a próxima visita nossa será para iniciar as obras da Policlínica Regional. Esse grande equipamento já está em licitação. Hoje nós autorizamos o início da construção do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Visitamos as obras e até junho, se Deus quiser, nós estaremos aqui inaugurando a barragem. E deixando um abraço a cada um aqui de Ceabra, e dizer que com muito orgulho, muita alegria eu volto a Ceabra. E eu disse hoje há pouco no evento, e eu vou repetir aqui, eu nunca esqueço aquela noite memorável que nós tivemos aqui em 2022,
onde a população nos recebeu com muito carinho, muita alegria, e aquilo nos enche o coração, porque é um reconhecimento de que, como uma frase que eu gosto de repetir, nada, absolutamente nada supera o trabalho, a fé em Deus e a vontade de trabalhar. E quando você trabalha sério, com dignidade, há um reconhecimento da população, e por isso a gente que vem trabalhando muito sério, muito duro aqui na Chapada, em Ceabra, o povo, graças a Deus, reconhece, e vamos continuar trabalhando e inaugurando obras. Esse ano é um ano de inaugurações aqui, se Deus quiser, início de obra e conclusão de obra. É policlínica iniciando, é creche inaugurando, é escola. Hoje eu fui lá visitar a barragem e apresentou um novo pedido aqui de uma escola, e eu pedi ao Neto para ir lá em março ver se a gente tem como encaixar essa escola aí na comunidade, que tinha um conjunto de professores, de pais e mães lá pedindo. Um abraço, que Deus nos abençoe, até a próxima. Amém, amém, ministro. Neto da Pousada, eu vou agradecer, né? Que você agradeceu. Não, vamos, já está contigo, o senador. Agradecer a presença também no nosso Jornal. Não, eu que agradeço a oportunidade aqui, a toda a direção, a você aqui da Chapada FM. Espero que nessa nova estrutura que vocês conseguiram alcançar, que vocês possam aumentar mais ainda a presença de vocês aqui em Ceabra, e não sei se vocês chegam em outros municípios também. Ceabra, Iraquara, Mucugê, Piatã, Boninal, mais 15 cidades aí na Chapada. Então, beleza, então um abraço a todos vocês. Agora recheou mais aqui a presença, porque chegou Geraldinho tá o aí, vice-prefeito e o vice-governador, que está como governador em exercício. Então, eu vou levantar para dar pelo menos a chance dele dar uma cumprimentada, mas obrigado a vocês, que Deus abençoe o povo. Um bom final de semana, que já estamos chegando, hoje é quinta-feira, e vamos continuar trabalhando. A surpresa é que a gente não pede licença para trabalhar. Então, o governador em exercício resolveu vir, eu vim junto com o Rui também, e eu sei que a gente é sempre bem recebido, principalmente trazendo boas notícias para o município de Ceabra. Um abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Abraço, senador. Prefeito Neto da Pousada, agradecer sua presença aqui com a gente no nosso Jornal do Meio-Dia, prefeito. Obrigado. Eu que agradeço. Hoje é um dia muito importante, né? A gente receber esse trio aqui, Jacques Wagner, nosso ministro Rui Costa, porque que tanto fez pro Ceabra. A gente pode citar aqui a maternidade, o hospital regional, na agricultura, todo investimento, a barragem ali. Então, Ceabra está trabalhando alinhada com o governo do estado, com o governo federal, para desenvolver cada vez mais. Eu que agradeço aqui a oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito bem, prefeito Neto da Pousada, Geraldo Júnior. Geraldinho, como é que tá? Seja bem-vindo, tudo bem? Ô, Nerisvaldo, um abraço muito especial, parabéns aí pelo que você faz aqui na Radiodifusão, grande radialista, leva informação, grande comunicador, leva informação lá na ponta. Isso é fundamental. Eu quero abraçar a Thaís na direção desta casa, abraçar a você que está nos acompanhando, nos ouvindo agora, participando de um grande evento com a presença do ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil do presidente Lula, o senador Jacques Wagner, que foi governador do estado da Bahia, que é o líder do governo no Senado Federal, no Congresso Nacional. Olha a importância dada a Ceabra. Viemos aqui, estamos aqui, muitas pessoas nos perguntam, e eu vou aproveitar a larga audiência da sua programação. Por favor. Muitas pessoas nos perguntam o que é pacto federativo e pacto social. Pacto federativo e social, eu estava lá ao lado do vice-prefeito dessa cidade, Jorginho, eu estava ao lado de Marquinho, Jorginho, vice-prefeito dessa cidade, eu estava ao lado de Marquinhos Negão, presidente da Câmara Municipal. Quero agradecer a todos os prefeitos, prefeitas, ex-prefeitos, ex-prefeitas deste território, desta região, que prestigiou este evento aqui, ao lado do prefeito Neto da Pousada, um aguerrido prefeito, que conta com a parceria do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues, da minha condição como vice-governador, e tem o ministro Rui Costa, que está sempre com uma caixa de ressonância, uma caixa de escuta desta região. Visitamos as obras da barragem, fomos... E eu falei isso lá, falei isso agora, ministro Rui Costa. Muito sentido, o senhor foi vereador comigo, o senhor foi vereador também em Salvador. Fiquei muito sentido que quando a gente vê um prefeito se preocupar tanto com a educação infantil, com creches, a gente tem Salvador que aguardam, 78 mil crianças aguardam creches em Salvador. Quando você vê um prefeito procurar um governador de estado e um presidente
para aumentar o número de creches e vagas aqui. A gente fica feliz por ver um prefeito dessa qualidade. A gente fica muito triste e ao mesmo tempo feliz quando vê um prefeito que tem aqui um hospital regional, que tem uma maternidade de qualidade. E a gente vê Salvador, que não tem, ministro Rui Costa, uma maternidade municipal. Ele comentou. Se não fosse as ações do ex-governador Jacques Wagner, do ministro Rui Costa, com 5 maternidades em Salvador e uma maternidade federal, quem é de Salvador não nasceria em Salvador. Teria que procurar uma cidade vizinha, uma cidade da região metropolitana, e a gente quer parabenizar mais uma vez esse aguerrido prefeito que procurou o governador Jerônimo Rodrigues, que buscou com um novo PAC, Marcelo, você que foi prefeito da cidade de Cocos, procurou através do PAC e vai receber uma policlínica nessa cidade. Nós temos 26 policlínicas instaladas por toda a Bahia, mais 9 autorizadas pelo governo federal. 2 que funcionam em Salvador, graças ao ministro Rui Costa, porque o ex-prefeito da cidade recusou-se a administrar e gerir as policlínicas. O ministro Rui Costa, à época governador, disse: traz para mim que a gente vai botar para funcionar a policlínica em Escada e uma policlínica em Narandiba. Então a gente vem aqui hoje na Chapada, a gente vem aqui hoje na 101.9 FM, aproveitar a oportunidade para dizer dessa parceria. Nós encerramos o carnaval. Você que sempre está aí ligado aí na programação Salvador, Chapada, Salvador, a gente tá sempre em rede, em cadeia, em sintonia, porque eu tô acompanhando você sempre aí pelo YouTube, aí pelas redes sociais, e a gente está acompanhando. Nós encerramos um carnaval vitorioso ontem. O governador encerrou um carnaval vitorioso. Me deu a 4ª vez a coordenação das ações do carnaval. Um carnaval com a redução de todos os índices de violência, um carnaval da paz, um carnaval seguro, um carnaval do acolhimento. Olha que o governador Jerônimo Rodrigues determinou, meu vice-prefeito Jorginho, o carnaval em Salvador e em mais 152 cidades. Essa região e esse território teve carnavais antecipados, teve carnaval durante os festejos do carnaval em Salvador. Então é uma alegria muito grande. Esse é o Pacto Federativo e Social, com a parceria do governo federal, com o governador Jerônimo Rodrigues e com os prefeitos. Nós agradecemos sempre os prefeitos e prefeitas. Enquanto tem políticos que desprezam a relação com o prefeito, nós não. Nós valorizamos os prefeitos, porque o ministro Rui Costa, o senador Jacques Wagner, disse uma coisa extremamente importante. Quando alguém tem uma dor, alguém procura ou o vereador, você vê que o vereador termina com dor, e procura o prefeito ou a prefeita da cidade, para que esses reclames sejam levados para as autoridades estaduais e nacionais. Então, eu quero, Nerisvaldo, agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez. Para mim, a primeira agenda oficial, assumindo hoje o governo, a gente dedicou aqui a primeira agenda oficial. O governador foi ontem à noite, mas a primeira agenda oficial é essa. E eu quero agradecer de público aqui mais uma vez a confiança em ter sido o vice-governador que mais vezes assumiu o governo do estado em exercício, pela confiança, lealdade que há entre eu e o governador Jerônimo Rodrigues. A minha gratidão. Então, muito bem. Um abraço especial, viu? Júnior, Geraldinho, falei de comunicador porque comunicação entende, viu, Jorge? Então tá aí, né? O vice-governador de comunicação entende. Só registrar, dar uma boa tarde aqui a Jorginho também que tá com a gente, deixar um abraço ao André, ex-prefeito de Souto Soares, também aqui André, com a gente. Grande prefeito. Dê um oi o pessoal aí, Jorge, para quem tá nos acompanhando e só para quem tá ouvindo a gente. Tudo bem? Deixa eu ligar seu microfone. Ligado. Tudo bem, Jorginho? Quero dar uma boa tarde para todo mundo e agradecer ao nosso governador em exercício, Geraldo Júnior, ao nosso senador Jacques Wagner, que veio na nossa caminhada, e ao ministro Rui Costa, que eu tive o prazer, quando eu era vereador, entregar o título cidadão ceabrense, com o maior orgulho. Então a gente está aqui, hoje viemos dar uma ordem de serviço, né, do CAPES, e várias obras que o governo do estado, o governo federal vem fazendo. Então pode ter certeza, eu costumo falar, Geraldo, que se o governador Jerônimo falar que não é para mim votar nele, e eu voto assim mesmo. Então a gente tem um compromisso, a gente fez um compromisso, e na nossa caminhada, eu e Neto, nosso prefeito, eles vieram aqui, fez questão de vir aqui nos ajudar. Quem não pôde vir na época, né? O nosso ministro Rui Costa fez de tudo para estar aqui, mas não teve como vir por causa das agendas, mas a gente é grato, pode ter certeza que vamos lutar para a votação que teve aqui para a gente aumentar, pode ter certeza. Então é aqui a gente cobrar
né, como agradecer e pedir ao ministro Rui Costa, ao senador Jacques Wagner e a você, como governador, e levar a mensagem, um abraço para o governador Jerônimo, que eu tenho uma gratidão muito. Ao asfalto, né? Nós cobramos aí, a população ceabrense pede esses asfaltos, que é de que liga Ceabra, Jatobá e Ceabra Lagoa. Mas tenho certeza que vamos fazer e vamos logo inaugurar. E a barragem que tivemos lá hoje está mais de 80%, que é a necessidade. Ceabra necessita muito de água, e aqui a cidade de mais de 50 mil habitantes é abastecida por poço artesiano. Então quero agradecer vocês pela presença. Perfeito. E pode ter certeza que vai ter um vice-prefeito aqui lutando e um prefeito lutando para nossa reeleição, pode ter certeza. Muito bem, Jorginho do Jatobá fala com a gente. Agradecer, Geraldinho, muito obrigado pela visita, tá? Eu que quero lhe agradecer a oportunidade, a direção desta casa, mais uma vez, a Thaís pela oportunidade do nosso governo, do governo federal, com o senador Jacques Wagner, com o ministro Rui Costa, a oportunidade de falar para a Bahia e para os baianos aí. E eu sei que eu tô falando pro Brasil e pro mundo aí, pelas redes sociais e pelo YouTube aqui da Chapada FM. Um abraço especial. Um abraço. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Deixar o pessoal tirar as fotos aqui e a gente retorna já com o nosso Jornal do Meio-Dia. São 13h21 em toda a Chapada, em toda a Bahia.